Olá, uma ótima tarde para você. A sala de reuniões da Câmara Municipal de Cubatão recebeu a Comissão Permanente da Defesa e Cidadania dos Direitos Humanos. O encontro aconteceu pela segunda vez. A Comissão Permanente de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos esteve reunida na sala de reunião da Câmara Municipal de Cubatão, discutindo e analisando várias questões relacionadas pela unidade UME Princesa Isabel. Entre os assuntos discutidos foi a falta de professores de apoio. O vereador Guilherme Amaral é o vice-presidente da comissão. De fato, é um assunto de criteriosa importância e de interesse público. Tratar a educação na perspectiva da educação inclusiva se faz muito importante hoje, dadas as necessidades da demanda dos nossos alunos atípicos, mas o que foi tratado aqui também referem-se, obviamente, a assuntos relacionados àquelas pessoas que já perfizeram a idade escolar. Então, as pessoas com os 18 anos completos e quais são as estratégias, do município para que essas pessoas possam ter atendimento, para que essas famílias também tenham com quem contar. É claro que a gente enfrenta adversidades não são privilégios do município de Cubatão, quando a gente trata de educação inclusiva, mas a gente sai daqui com um denominador comum. Educação inclusiva não é uma pauta específica da educação, é da saúde, é da sociedade civil, é do Conselho Tutelar, é do Conselho da Pessoa com Deficiência, é da Casa da Esperança e de uma série de outras instituições que têm por obrigação e dever discutir a educação inclusiva no município. Representantes da saúde, educação, políticas públicas para as pessoas com deficiências, Secretaria de Manutenção e professores da UME Princesa Isabel estiveram presentes. E para o presidente do CONDEF, Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência, Abel Sampaio, a reunião foi ampla e com assuntos importantes colocados em discussão. Vinha a convite do vereador Guilherme do Salão, para participar do evento, e saiu satisfeito, que a discussão foi bem ampla, bem abrangente, e saímos daqui com algumas definições, isso que é o mais importante dessas reuniões, que não sejam reuniões vagas, que você tenha algum objetivo alcançado, e eu fico feliz por causa disso. O vereador Marcinho esteve presente. Guilherme do Salão é o presidente da comissão. A reunião foi longa e bem analisada por todos, porém, um assunto puxa o outro. Para você ver a conversa, a magnitude que chega. A gente aqui conversando, um assunto puxa o outro, e nesse assunto você acaba abordando leis que, por opção, a gente pode estar seguindo ou não. A gente aborda números também, cerca de 77 alunos da parte exclusiva, de atendimento da cidade, da rede municipal de educação, e os outros 14 da rede de regular, infantil. E a gente sabe que isso daí já vem se arrastando durante muito tempo, como aqui mesmo citei, teve pessoas da PAI que eram atendidas pela PAI à época, que foi findada, foi barrado de CNPJ, a escola acabou abraçando, essas famílias para o atendimento. E aqui o assunto ele foi diverso. Então, a gente hoje foi aqui casa cheia, vamos falar assim. Teve Secretaria de Manutenção, SEDUC, Secretaria de Assistência Social, Saúde. A gente teve os conselhos também das pessoas com deficiência também aqui participando ativamente. A gente teve o vereador Marcinho como convidado, para estar dando legalidade aqui ao nosso ato. Uma discussão assim incrível, junto com a Procuradoria também da Câmara. Veja agora outros assuntos dessa edição. Moção de apoio de autoria do vereador Marcinho é apresentada em sessão plenária. Boletim Focus divulga a previsão de inflação para 2025. Os desafios para as mulheres no ambiente corporativo será o assunto de hoje do quadro Saúde Plena com a psicóloga Lidiane Chaves. Segunda-feira, 5 de maio de 2025, vamos juntos em mais uma semana. O seu N1 está começando. O incêndio em uma carreta com quase 48 toneladas de soja causou uma interdição na rodovia Anchieta, aqui em Cubatão.
De acordo com a Artesp, o acidente aconteceu no quilômetro 48, sentido litoral. O motorista relatou um problema no alternador do veículo, onde as chamas começaram. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Olha, quase 280 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram a sua situação começaram a receber a restituição. O lote aí para você consultar está disponível no site da Receita Federal. Os contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram suas pendências com o fisco irão receber hoje suas restituições. O lote também inclui restituições residuais de anos anteriores. O pagamento será realizado diretamente na conta bancária ou pelo Pix informado na declaração do imposto de renda. A Receita Federal pede que todos os dados bancários sejam atualizados para garantir o recebimento. Ao todo, serão creditados mais de 339 milhões para cerca de 279 mil pessoas. Caso o contribuinte não esteja nessa lista, deverá entrar em contato pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se for identificada alguma pendência, uma declaração retificadora deve ser enviada. A consulta está disponível no site da Receita Federal, na opção Meu Imposto de Renda. O Boletim Focus divulgou a previsão da redução da inflação. O IPCA foi reduzido pela segunda semana seguida, mesmo assim, o número está longe do planejamento do governo. O mercado financeiro reduziu a previsão do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do Brasil. De 5,%, essa taxa foi para 5,55% em 2 semanas. A redução foi publicada no último dia 28 no Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Mesmo com essa redução, a estimativa do IPCA para 2025 está acima do teto da meta da inflação. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com 1,5% para cima ou para baixo de tolerância. Ou seja, o IPCA está acima do desejado pelo BC. No mês passado, a inflação fechou em 0,56%, pressionada pelo preço dos alimentos, que apresentaram a maior alta desde dezembro de 2024. Aqui em Cubatão, o antiquário virou uma paixão de um morador da cidade. Gente, o Paulo herdou do avô o amor pelas peças antigas. Acompanhe essa história na reportagem. Você sabia que na cidade de Cubatão existe um antiquário colecionador? Pois é, o jovem Paulo de Carvalho herdou esta paixão por materiais antigos do seu avô, que viajou pelo Brasil e pelo mundo. E através dessas viagens e com o seu olhar, ele foi pegando gosto pelas antiguidades. E o Paulo de Carvalho dá prosseguimento a esta paixão. O meu avô é um cidadão cubatense, né? Nasceu em Cubatão, e Benedito Rosalino de Carvalho, e ele colecionava moedas e cédulas, e ele viajava muito nas igrejas, com a banda da igreja, e aí ele acabava chegando nas cidades, conversando com as pessoas, e comprava moedas, comprava cédulas, e acabava comprando antiguidades. Quando foi em 93, ele me direcionou para o ramo, né, e eu começava a ir para São Paulo com ele, porque ele fazia a feira na Calixto, em São Paulo, e eu comecei a pegar gosto, comecei a ganhar dinheiro, lógico, né? E aí, graças a ele, eu fiz a minha vida comprando e vendendo antiguidades. Bom, além disso tudo, do comércio, você tem um amor muito grande por todas essas peças também. Sim. O meu avô, como ele colecionava cédulas e moedas, eu falei, eu tenho que colecionar alguma coisa, né? E como eu perdi um pouco da minha infância, então por que não colecionar brinquedos, né? Já que naquela época eu não tinha condições de ter esses brinquedos. Então hoje eu tenho aqui praticamente todos os brinquedos da minha geração e anteriores à minha geração. E agora eu estou começando já a trazer os brinquedos do meu filho para cá, porque daqui a pouco também vai ter algum valor. Como é que é a recepção das pessoas com relação a essas peças antigas de um modo geral? Olha, na verdade, assim, hoje está cada vez menos pessoas colecionando, né? Então é uma coisa que eu posso deixar um legado que eu posso deixar para meus filhos e para as outras pessoas que me seguem, é que colecionar faz um bem danado, né? Alivia a mente, destresse, tira o estresse. Então, assim, eu acho que a gente pode direcionar muito, porque os colecionadores atuais, eles estão falecendo, porque são já pessoas de idade e já não estão conseguindo transferir
esse dom, esse hobby para os seus descendentes. Então, uma dica que eu dou é busque colecionar alguma coisa, porque é muito importante e faz um bem danado para a cabeça. Existem peças assim que as pessoas mais procuram ou não é de um modo geral? Olha, tem colecionador para tudo. Mas lógico, cada tipo de coleção tem aquelas peças que a gente chama de mosca branca, né? Aquela chamada peça rara. Então, como nos brinquedos tem, o brinquedo mais conhecido do mundo é brasileiro. É um brinquedo do Star Wars da década de 80, chamado Velix, que só foi produzido no Brasil. A Glaslit comprou uma franquia da Kenner nos Estados Unidos, só que lá tudo eles fazem pesquisa de mercado. E quando colocaram na pesquisa de mercado, não acharam legal lançar o brinquedo. E só foi lançado no Brasil. E quando foi lançado no Brasil também ninguém comprou, então virou uma peça muito escassa. Muito bem, vamos abrir as janelas da TV Câmara Cubatão para te mostrar aí como é que está o Pier do Casqueiro, né? A primeira semana completa de maio, abrindo para você então aí na sua tela, as 4 telas do nosso pier, né? Um dia ensolarado, né? Apesar desse sol, não estamos com aquele calorão de muito tempo atrás que nós passamos, aliás, muito calor, né? Olha, tem previsão do tempo continuar assim, aliás, tem uma onda de calor chegando aqui para metade de maio, nós vamos falar isso ao decorrer do nosso jornal. As temperaturas marcam agora 25 graus aqui em Cubatão e sendo assim, hoje, diferente do costume, eu te mostro agora os detalhes do tempo, nossa previsão. Vamos acompanhar. A terça-feira começa com poucas nuvens no céu. O sol aparece durante o dia e não tem previsão de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima 25. Os ventos serão fracos na nossa cidade. A umidade relativa do ar pode variar entre 60% e 90%. E do tempo, nós vamos agora para o esporte. Começou na Vila Siri. A Copa Fundão 2025 serão 6 rodadas até a grande final da competição. A Copa Fundão 2025 de Futebol Society na Vila Siri começou, prometendo muita emoção e garra aos participantes. Pela primeira vez em formato Society, o campeonato conta com um novo campo de alta qualidade, proporcionando melhores condições para atletas, times e torcedores. Márcio Santos, organizador do campeonato, informou que a competição contará com 6 rodadas até a grande final. A expectativa é a melhor possível, né? Temos grandes equipes aqui disputando a competição, o nível alto, todo mundo focando em ser campeão e é isso aí. 6 rodadas, fase de classificação, depois já vamos direto para as quartas, semi e final. O árbitro Didi relata sobre o primeiro jogo entre Tom Country, Vila Siri e Vila São José, com placar de 3-3. Um jogo apertado que teve mudança no placar nos últimos minutos. Que a gente já faz a 3ª edição, né? Graças a Deus aí o Márcio do Fundão tá dando suporte, né? E a comunidade de Vila Siri merece um campeonato, né? Merece um campeonato, ficou muito tempo parado, né? Agradecer também o pessoal do vereador aí que fizeram o campo, né? Tá uma maravilha esse espetáculo. Esperar que o campeonato seja bem competitivo, né? E que vença o melhor, né? Jogão, né? Jogão de bola ali, o empate saiu já nos últimos minutos, né? Aí dei 3 de acréscimo, mas segurou o jogo. Mas foi um jogão, né? As duas equipes, 2 qualificadas, né? A Vila São José, que é atual campeão, né? E tem a Tony Cal também, que tá com o elenco bom, veio pra competir esse ano. Tá certo, muito obrigado ao Tomás Feitosa com a sua reportagem, né? Ele que adorou fazer essa matéria aí. Bom trabalho pra você, viu, meu amigo? Muito bom, vou receber agora então o Lucas Sena para falar de esporte. Vem para cá, Seninha. Que skin diferente você tá hoje, hein? Tá de social para fazer o esporte. Gostou? Bom dia, Jeff, tudo bem? Tudo certo, boa tarde para você. Boa tarde, bom dia. Ainda tô acordando, percebe? Tô acordando, a download tá fazendo, até porque a skin mostra por que eu estou assim. Por que você está baqueado. Assim? A gente vai falar no final, mas eu já falo, estou de preto, de luto,
pelo futebol do Santos que morreu. Ah, que tristeza, né? Para mim é muito triste. Para você não, é um sorriso. Imagina, o Vini tá até chorando ali em cima da mesa do corte. O Cauã eu sei que tá, até saiu daqui. Vamos começar a falar do esporte, né? Porque teve o São Paulo aí em mais uma rodada, ele acabou empatando, Sim, é isso? Isso mesmo, Jefinho. O São Paulo acabou empatando 0x0, jogou na sexta-feira, às 9h30 da noite, empatou 0x0, sem gols, contra a equipe do Fortaleza. Ferreirinha teve até uma oportunidade, né, para fazer o primeiro gol da equipe tricolor, mas aí ele foi lá, acabou perdendo o pênalti. Ele que mesmo sofreu, foi tentar converter o pênalti, acabou perdendo a cobrança. E aí o que acontece? O São Paulo, né, com a rodada se finda hoje, mas o São Paulo, por incrível que pareça, ele é o único time que está invicto no Campeonato Brasileiro, né? Ele que está na 10ª colocação, tem uma vitória e 6 empates, ou seja, alguns tricolores não gostam, mas o que importa é que no resultado a equipe tricolor está invicta no Campeonato Paulista, Jefferson. É meio engraçado, né? A gente só vê invicto com muita vitória, mas tem muito empate. Não perdeu, é que está valendo. Tá bom, seguimos o jogo aí porque o Corinthians venceu no jogo de 6 gols, mas desses 6 gols apenas 4, né, contaram ali, 4 foram pro placar, é Exatamente, Jefferson. No total o jogo tiveram 6 gols, mas o Corinthians podia ter vencido por 6-2. Aí você me fala, por quê, Lucas? O Corinthians teve 2 gols anulados, mas vamos falar do primeiro tempo, até porque o primeiro e o segundo tempo foram totalmente diferentes. No primeiro tempo, a equipe corintiana saiu na frente. O Yuri Alberto, né, a lei do ex em vigor na capital paulista, Memphis viu espaço, tocou para o camisa 9 carregou a bola, passou pela marcação e assim bateu na saída do goleiro Anthony, abrindo o placar para a equipe corintiana. Aí logo depois, no finalzinho ali do primeiro tempo, o Inter empatou. O Wesley fez a jogada pela esquerda, cruzou na área, a zaga corintiana ficou olhando a bola viajar pela sua defesa e assim o jogador da equipe colorada, Aguirre, foi lá e finalizou empatando para o Colorado do Rio Grande do Sul. 4 minutos depois, foi a vez do Thiago Maia, ele que recebeu o passe de Alan Patrick, que entrou na área, foi lá, finalizou na saída do goleiro Gus Souza, e assim o primeiro tempo foi 2-1 para o Colorado. Virou-se os campos e o Corinthians também virou a sua chavinha. Foram 3 gols no segundo tempo, Yuri Alberto fazendo 2, sendo o primeiro gol do Yuri Alberto vindo de um cruzamento do Carille, o Carille cruzou, Matheus Bidu ajeitou e assim foi lá Yuri Alberto empatando, mesmo com a marcação em cima. Aí depois Yuri Alberto de novo, só que dessa vez de pênalti. Oscar Romero levantou demais o pé, bateu no Matheus Bidu, as travas da chuteira atingiram a barriga do jogador corintiano, o juiz foi no VAR, deu pênalti, Yuri Alberto foi lá e virou para a equipe corintiana. Isso já tinha sido aos 47 do segundo tempo. Aos 57, Igor Coronado recebeu o passe de Thales Magno de cobertura, foi lá e assim dando números finais à partida. 4-2 para o Corinthians que está na 8ª colocação. E sábado a sua amiga, que fez aqueles comentários do jogo, e toda a nação corintiana ficou feliz. Primeiro jogo do Dorival na Neoquímica Arena, primeira vitória, e assim dando um respiro para a equipe corintiana. Letícia deve estar aí com um sorriso de orelha a orelha, um beijo para você, viu, minha querida? Mas vamos continuar falando de esporte, porque o Palmeiras aí, né, ele acabou vencendo fora de casa, Senhor? Isso foi um placar curto, né, um placar michuruca, digamos assim, bem curtinho, 1-0. E o gol saiu depois de uma falha da zaga do Vasco, que saíram ali trocando passes dentro da grande área. Richard Rios pressionou o jogador Hugo, o volante Hugo da equipe do Vasco. Ele acabou perdendo a bola para o Estevão. O Estevão viu a entrada de Vitor Roque, tocou para ele na entrada da grande área e assim balançou as redes, dando números finais à partida 1-0. A gente vem falando aqui, né, Jefinho, que os palmeirenses estão incomodados com o Abel Ferreira. Sabe quem é o líder do Brasileirão? Palmeiras, que coisa, não? Olha só, mas agora o Lucas vai explicar melhor, né, essa vestimenta dele preta, porque aí envolve o Santos, que começou bem, né, mas perdeu, para variar, mais uma vez. No mundo do futebol a gente tem 2 ditados, né? Jogou como nunca e perdeu como sempre, e quem não faz toma. O primeiro tempo santista foi uma das melhores demonstrações nesse ano. O time indo para cima, buscando o resultado, só que acontece, entrou na área e não finalizou. E se o torcedor santista puder falar, nossa, um ponto de luz no meio da escuridão, foi o Soteldo, que voltou muito bem carregando a equipe santista. Porém, no segundo tempo, as falhas defensivas voltaram novamente a aparecer na equipe santista. A gente vai acompanhar o gol que começou pela esquerda, Luan Pérez, né, como diz o nosso colega, furou, né? O famoso Mustela Putórios furo, foi tentar tirar com a perna esquerda, furou. Luizão tirou mal demais, a bola sobrou para o Grêmio. E aí, na hora que foi receber o passe, Luizão também falhou mais uma vez. O jogador da equipe tricolor do Grêmio foi lá, bateu na saída de Gabriel Brazão e dessa forma deu números finais à partida
O Santos, 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 derrotas, 1 vitória e um empate, amarga a 19ª colocação e mais uma vez sem vitória. Por isso que eu estou de preto, estou de luto pelo futebol do Santos que morreu. Que tristeza, né? Tadinho dele. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Ótima tarde para você. Para você também. Você volta hoje à noite, não é isso? Isso, hoje à noite estou aqui de volta às 6h15, trazendo a segunda edição do Última Notícia. Ótima tarde, muito obrigado. Para você também, para os amigos de casa, uma boa semana. Muito bem, é isso. O Lucas volta à nossa segunda edição e agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco, os desafios para as mulheres no ambiente corporativo será o assunto de hoje do quadro Saúde Plena. Para você, nas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube, Facebook e também Instagram. Fique com a gente, voltamos já. A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. É uma estrela da TV, seu melhor amigo, sua sobrinha, seu tio mais querido, sua mãe, você. Se você quer ser doador, declare sua vontade para a sua família. Mais uma segunda-feira comigo, recebo a psicóloga Lidiane Chaves. Lidiane, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, uma boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui e falar de um assunto, né, tão polêmico. E tão necessário nos nossos dias, né, Lidiane? Necessário. Exatamente, aí as mulheres no ambiente corporativo, né? A gente já começa com um assunto que eu acho que é um principal, um fator deles, né? Quais são os principais desafios emocionais enfrentados, então, Lid, pelas mulheres ali, especialmente para aquelas que ocupam um cargo de liderança, Lid? Esse é um debate que já vem vindo, né? Já há muito tempo sendo discutido, e a questão da inferioridade, e que a mulher, com a tua história, foi conquistando, né, os seus lugares, e tem essa nova questão de financeiro, ocupação de cargo, e como ela se posiciona, né, mediante a todos esses contextos que estão agora, né? E realmente um outro ponto também que para ser colocado é a questão salarial, que muitas vezes ainda é impressionante, né? Como uma mulher não pode ter o mesmo teto do que um homem, né, na mesma empresa. Exercendo talvez a mesma função? A mesma função, e as questões salariais ser, né, infelizmente ainda diferenciada. Então, isso vale lembrar que é tão importante essa mulher ter o posicionamento, acima de tudo, os seus valores, né, tanto profissionais, mas principalmente pessoal. Então já começa por aí. Quanto mais você sabe dos seus direitos, sabe da tua capacidade, isso vai dando força para essa mulher continuar com destaque na empresa, continuar lutando pelos seus direitos dentro, né, do mundo corporativo. Então isso faz sim que ela fortaleça, encontre, né, pessoas também dentro dessa empresa, porque muitas vezes o que acontece é a discriminação também, não somente com o contexto masculino e feminino, mas está vindo de outra mulher, né? Então, isso o que é o mais triste, né? O que é mais triste, né? A comparação, o julgamento. Então, para que tenha harmonia dentro desse ambiente. Sem sombra de dúvidas, né? Nesse tema dessa primeira pergunta aí, os cargos de liderança, muitas das vezes as mulheres são respeitadas pelos homens por não aceitar esse cargo feminino de liderança, né? E como que a pressão, Lid, ela pode estar ali junto com o equilíbrio, né? Para equilibrar a carreira, a vida da profissional na carreira, com a pessoal e a saúde mental? É importante e interessante que ela esteja aí com o seu emocional em dia. E quando a gente fala emocional em dia, não é uma questão de ironia, tá? É uma questão de estar fortalecida mesmo, porque dependendo da área da qual está atuando, exige
muito esforço realmente mental. Então, quanto mais ela buscar o autoconhecimento, não somente no seu âmbito profissional, né, mas também o seu autoconhecimento pessoal, né, isso faz sim fortalecer para que ela consiga ter uma carga menos exaustiva naquele ambiente e até mesmo para ela conduzir as questões, né, da empresa, organizacional, enfim. Isso dá um respaldo para ela também muito grande. Sem sombra de dúvidas, né? E como que a cultura corporativa aí muitas vezes dominada, né, por uma mentalidade masculina impacta no comportamento e também no desenvolvimento dessas mulheres dentro das empresas, Lidia? Inclusive eu falei um pouquinho, né, no quadro anterior que nós tivemos na semana passada sobre a norma, né, N1, que ela foi clementada nas empresas justamente para trabalhar as questões emocionais dos colaboradores, e isso vem também em encontro a essa mulher de repente que está passando, porque imagina, é uma motivação muito grande que ela de repente precisou ter para ocupar o cargo que ela está atualmente, né? E que de repente vai ser desvalorizado ou ser mal olhado por colegas e essa discriminação toda. Então se faz necessário sim, né, ela está buscando o seu respaldo, não somente dentro da empresa, mas também fora, que isso vai fortalecer todo esse contexto. Lidia, falando da síndrome da impostora, né? Como que as mulheres podem fazer para lidar com essa síndrome? Nossa, isso é cada vez muito presente, de que é sorte, ou de que isso aí tinha que acontecer, e ao mesmo tempo esse conflito, eu não sou tão merecedora, né? Aconteceu só por acontecer. Então, fortalecer esse ego, né? Então, percebe que quando chega nessa posição, é que o ego realmente está fragilizado. Ela precisa estar com esse ego fortalecido, porque está enfraquecida essa segurança dela, ela está com uma baixa autoestima, por mais que não apareça. Por mais que você olhe assim a pessoa e fala assim, nossa, não, imagina que essa pessoa tem uma baixa autoestima, mas sim, então são pequenos sinais que fazem cair nessa síndrome, né, da impostora, por exemplo, não se sentir capaz de estar no cargo, estar em um lugar. Isso é muito comum, né, e tudo isso está na base também do amor próprio, né? Sem sombra de dúvidas, né? E qual o impacto aí que essas mulheres podem ter, por exemplo, ali sempre tem reuniões no ambiente corporativo, né? E aquelas habilidades para elas serem assertivas ao se impor, a marcar presença, né, em reuniões e não serem vistas aí de maneiras negativas ou excessivamente aí agressivas ali neste momento no ambiente com mais de uma pessoa. É interessante, né? Ela tá assim, ficar atenta as pessoas que estão né, que a rodeiam ali naquele ambiente de trabalho, o posicionamento, buscar recursos dentro daquela empresa, o que eu posso estar explorar mais, né? Buscar assim apoio de colegas que percebem que tem, né, de repente um conhecimento um pouquinho maior que você e que pode somar contigo. Então isso são ferramentas que pode sim trazer um pouco mais de conforto para esse ambiente, para essa mulher. E o que muito acontece, né, por exemplo, em uma empresa, o homem que já está há muito tempo, chega uma mulher novata, ela é promovida,
na frente deste homem, né, por exercer um excelente trabalho, aí realmente começa a ter esses atritos em ambiente de trabalho que é realmente horrível, né, a gente ainda tem que presenciar nos dias atuais. Lid, a maternidade, a percepção, né, de que a mulher ela deve escolher entre a carreira e a família são desafios comuns, isso enfrentado no dia a dia de várias mulheres, né? Como que isso pode afetar o psicológico dessas mulheres aí no ambiente corporativo? Muito, muito, né? Então, assim, são muitos enfrentamentos, percebe que são muitos enfrentamentos que a mulher precisa estar bem, né? E eu, quando eu falo bem, bem aqui mentalmente, no seu interior. Então, quanto mais ela buscar o seu autoconhecimento, mais fortalecida ela vai estar, né? Ela vai perceber em que momento ela está mais vulnerável e fortalecer, ter mais... sem ter aquele olhar de culpa, de que de repente eu deveria ficar mais tempo com os meus filhos e não era sempre uma cobrança, tempo, né? O tempo de estar retornando ao trabalho, ou vice-versa, ou não, eu estou segura de agora sim dar um tempo no meu trabalho e ficar na minha maternagem de repente. Então, assim, e para isso precisa essa mulher estar o quê? Fortalecida, né? Ela precisa estar segura do que dos prazeres dela, dos desejos, das vontades. E isso também remete ao limite, né? O limite, qual é o meu limite? Então, como é que eu me encontro nesse momento? Eu estou apta, né? Fazendo um check-up geral, eu estou apta para estar retornando naquela empresa? Aquela empresa é um ambiente confortável para mim, é um ambiente que vai me trazer um respaldo para quando eu retornar para casa, eu estar bem para ficar com a minha família. Então, isso tudo é uma balança, né? E quem vai fazer isso? É a mulher, né? É a mulher que está passando por todo esse contexto. Então, cabe a ela fazer as escolhas mais necessárias naquele momento. Tá certo, Lid, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. Você volta na próxima segunda? Com certeza, continua nos acompanhando agora, né, no novo horário. Exatamente. Então, com a saúde plena para as mulheres. Obrigado, Lid. Eu que agradeço. Viu? Tá certo, Lid, muito obrigado. Então a gente volta amanhã com mais últimas notícias para você. Até lá, tchau!